Bem-vindo, bem-vinda, mente preciosa. Bom, se você é nosso aluno, hoje você já sabe que nós vamos ter uma aula sobre dependência emocional. Mas se você é uma mente preciosa e ainda não é nosso aluno, você está vendo essa aula, sabe por quê? Porque você foi escolhido para receber esse presente. Como você sabe, já estão abertas as inscrições para a nova turma da Hora da DR. E você foi convidado, você foi convocado, você foi avisado para participar. Mas eu tenho dois objetivos com essa aula. O meu primeiro objetivo é frutificar na sua vida. E nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm, mas não sabem que têm, que são dependentes emocional, né? O assunto de hoje é dependência emocional, mas aquele que sabe não sabe como resolver. E nós vamos partilhar com você parte de um marco, que é um marco extremamente importante da Hora da DR. Então hoje você vai ter a oportunidade de se sentir uma mente preciosa. Aliás, deixa eu me corrigir, você já é uma mente preciosa, mas você vai ter a oportunidade para sentir como é ser uma mente preciosa treinada por nós. Desejo que Deus abençoe muito, muito, muito essa aula, que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus após essa aula, que ela frutifique e que ela gere transformação na sua vida. E depois, se fizer sentido para você, eu vou te chamar mais uma vez. As inscrições estão abertas, eu não vou abrir mais turma esse ano. Então a gente vai deixar disponível para você poder fazer a sua inscrição. É isso, doutor? Bora lá então. Vamos lá? Você não me conhece, eu sou o Felipe da Vanessa. E eu sou a Vanessa do Felipe. Bora falar de dependência emocional. Ah, mas eu não tenho esse negócio, não. Sabe aqueles momentos que dá uma sensação que você faz de tudo para todo mundo? Às vezes você nem tem tempo para isso, nem tem energia, mas vai lá e tá fazendo. E infelizmente as pessoas nem dão valor em você. Às vezes até aproveita que você é boa demais, é bom demais. Uhum. Ou dá aquela sensação de vazio. Parece que se não tiver alguém com você para fazer algo, você não se sente pronto, pronta para aquilo. Já passou por alguma situação no passado que você foi abandonada, abandonado? Às vezes não é nem pelo namorado, uma namorada, marido, esposa, às vezes por alguém que você confiava demais e te deixou na mão. Eu acho que tem uma sensação também, Felipe, que é como se você tivesse sido sugada, as suas energias, as suas forças. Você faz, 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 mas parece que nunca tá bom. Parece que sempre você não consegue agradar 100% as outras pessoas e no final das contas parece que você se sente vazia. Então você não consegue nem agradar o outro e nem agradar a si mesmo. Então isso gera uma disfunção muito grande nos relacionamentos. Deixa eu usar meu princípio de mulher aqui. Não vai precisar cortar. Deixa eu só arrumar aqui que tá. Aqui. Um machucadinho, meu amor. Deu certo. Não vou cortar, não, gente. Fica tranquilo. Mas enfim, os seus relacionamentos eles vão entrando em disfunção. Parece que as coisas vão perdendo sentido e a maior sensação é que você se perdeu de você mesmo. A sua identidade ela vai ficando desconfigurada. E aí você vai se tornando como se fosse massinha de modelar. Massinha de modelar na mão da sociedade, massinha de modelar na mão das pessoas que você se relaciona, daquelas pessoas que você tanto ama, talvez de um filho, talvez do próprio esposo. Então, dependência emocional é um assunto muito sério. E ela vem de uma forma tão sorrateira, porque às vezes ela vem escondida no sentimento assim, ah, eu vim para servir, eu estou servindo, eu estou fazendo. Mas o coração fica descontente. É como se algo dentro de você faltasse. E muitas pessoas, Felipe, desenvolvem até uma crença de não merecimento. Porque daí você acostuma tanto a levar relações desequilibradas, relações no sentido assim de que você dá e nunca recebe, ou você cobra demais do outro, ou o desequilíbrio é tão grande que quando alguém vai fazer alguma coisa para você, você começa a desconfiar. Alguma coisa tem. Então você não se sente merecedora. Então é como se fosse uma doença muito ruim, aquele núcleo, a dependência emocional, uma raiz terrível, que ela vai ramificando e ela vai destruindo toda a sua vida e, em consequência, ela vai destruindo seus relacionamentos, ela destrói seus filhos e você não consegue viver o melhor aqui dessa terra. Então, na aula de hoje, nós vamos falar como que vamos manter esse equilíbrio, né? E trazer luz, o que que é essa dependência emocional? Eu fui no Google pesquisar um pouco mais sobre dependência emocional e eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder falar sobre. Qual que é o significado? O que que significa essa dependência? Dependência é
que depende ou está subordinado, que está sujeito, que não consegue se manter sozinho e vive à custa do outro, que expressa a dependência, que está sujeito a algo ou alguém, que não consegue se livrar de algo, especialmente de um hábito ou vício. Então, existem vários tipos de dependência, várias formas de dependência. Algumas pessoas são dependentes de coisas, de compras. Outras pessoas, elas já encontraram mecanismos para poder suprir aquele vazio com vícios. Às vezes o vício das drogas, da bebida. E você entende por que eu estou dizendo para você que é o núcleo que ele vai soltando raízes ruins, que vai destruindo tudo? Existem pessoas que são dependentes de outras pessoas. Verdade. E aí a gente começa a falar sobre os relacionamentos tóxicos. Então, gente, é muito sério esse assunto. E esse assunto, quando você abre os seus olhos e você se posiciona de uma forma diferente, ele transforma a sua vida. Sabe aquela sensação que você precisa de alguém para ser feliz, para fazer algo, que a tua vida sem aquela pessoa desabaria? Cuidado, se você tem isso, mesmo que parcial, é sinal que há algum nível de dependência emocional que precisa ser tratado. Você vai aprender que só tem um tipo de dependência aqui na Terra que pode ser saudável. Só um. O resto é armadilha, adoece e te afasta do propósito que Deus tem para você aqui na Terra. Alguns estudos e algumas pessoas, elas comparam a dependência emocional com idolatria. Idolatria é uma palavra muito forte e é uma palavra, não só uma palavra, como um hábito que vai trazendo desordem para sua casa, para sua vida, para os seus sentimentos, para suas relações. Então, a idolatria, ela é condenada. A idolatria não pode acontecer. E a idolatria, algumas pessoas têm aquela imagem assim, a idolatria é tal coisa. Mas, gente, Acho que é só imagens, só imagem. esculturas. Não é não, não é só Mas isso não não. é. Muitas pessoas idolatram posições, muitas pessoas idolatram pessoas, muitas pessoas idolatram aquilo que tem, a casa, o carro, o trabalho. Qual que é o grande problema dessa disfunção, dessa desordem em relação à idolatria? A idolatria é sempre que você coloca alguém mais importante acima ou que intermedia a sua relação com Deus. Então você quando tem sua mente que fica o tempo todo pensando no seu marido, seu pai, sua mãe, no seu filho, é como se tudo que você fizesse fosse para agradar aquela pessoa, fosse para aquela pessoa, e isso é prioritário, porque se ocupa a maior parte do seu dia, isso tende a ser prioritário. Geralmente onde a gente coloca mais energia e tempo, isso é onde a tua vida está sendo direcionada. Então, quer dizer, se está mais roubando seus pensamentos e sua energia do que o tempo de intimidade e dedicação com Deus, quer dizer que aquela pessoa, aquela situação, está ocupando um lugar de idolatria na sua vida que deveria ter como prioridade a Deus e não o outro ou alguma coisa. Isso mesmo. Durante o treinamento Hora da DR, a gente fala todas as aulas, eu falo muito também no Instagram da hierarquia dos relacionamentos. Porque tem que existir essa hierarquia. E a hierarquia, quando você pensa, é você colocar Deus em primeiro lugar, e depois é você e depois os outros. Tem até assim, acho que por questão de semântica, de linguística, tem muitas pessoas, talvez até seja o seu caso, mas eu cresci na igreja ouvindo falar que a gente tinha que amar o próximo, tinha que fazer de tudo com o próximo. Cuidado, porque Renunciar a si mesmo é uma palavra perigosa. então assim, cuidado, porque isso aí pode gerar margem para você se desgastar com o próximo. Sendo que lá, quando perguntaram para Jesus, ele falou assim: amar a Deus acima de a todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a referência para você amar o próximo é você amar a Deus em primeiro lugar, amar a si mesmo da forma como Deus te ama e transbordar esse amor que vem da fonte no próximo, que é quem está do seu lado. Porque se você direcionar a tua vida pro próximo, você esquece Deus, você esquece você, que você desgasta e fica com aquela frustração que fez de
tudo para alguém e tá aí doente, acabado, cansado, e de que valeu tudo isso? É uma armadilha, cuidado. É mesmo. Mas para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, a gente vai precisar voltar lá no início. Como você foi feito? Como você foi feito? Deus te fez para se relacionar. Então você foi feito ser humano para um relacionamento. Então não adianta você querer fugir, que você vai estar sempre buscando se relacionar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, Deus vive num relacionamento, porque é o relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, automaticamente, a gente foi colocado em nós o desejo dessa nutrição, o desejo dessa sincronia, como se fosse uma dança de se relacionar com os outros. Então, nós fomos feitos e nós nascemos para nos relacionar. Existem duas funções principais. Primeiro, para adorar e servir. Então, nós fomos feitos adoradores. A grande questão não é se adoramos, a grande questão é o que adoramos. Quem? E quem adoramos. Quando uma chave para você identificar se existe dependência emocional aí no seu coração ou no seu comportamento será que você tem colocado e cumprido a hierarquia que nós falamos agora há pouco, que é colocar Deus em primeiro lugar? Quando você adora, por exemplo, o seu patrimônio, ou adora o seu carro, ou adora outra pessoa e coloca essa pessoa, canaliza toda a adoração que era para ser voltada a Deus, você canaliza aquilo está te desviando de Deus. E essa desordem que vai gerar esse vazio que você sente no seu coração. Ah, mas existe algum embasamento bíblico para isso aí que você está falando? Existe sim, está lá em Gênesis. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus homem, à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a Trindade, façamos, é um relacionamento, logo nós somos feitos para nos relacionar. Quem se relaciona governa. Não é governado, não fica na dependência. E quando eu digo governo, não é governar no sentido de manipular alguém, subjugar alguém. Traz o reino de Deus na terra. Lembrar do Pai Nosso? E venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, quando você tem um relacionamento de acordo com a Bíblia, esse relacionamento que é parecido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, quando você tem uma unidade com quem você está e uma mesma unidade de linguagem, de propósito, você para de ser escravo da opinião de alguém e começa a governar, tendo Cristo como norte a sua vida aqui na Terra. Isso mesmo. Então nós estamos sempre buscando, sempre você vai estar buscando algo. Mas existe uma busca que é uma busca desordenada, e isso acontece frequentemente. A busca desordenada nós chamamos de carência. Ela acontece mais ou menos assim, ó. A pessoa ela vai buscando em coisas, em pessoas, em relacionamentos e em posições. E ela tem aquela falta que nunca é suprida. Eu tenho um desenho aqui, ó, as mentes preciosas vão receber. É mais ou menos assim que acontece. Você sente aquele vazio, você sente aquela dor, aí você vai e busca, fala assim, eu vou encontrar um namorado. Quando eu encontrar alguém na minha vida, o homem ideal, eu vou me sentir feliz. Aí você encontra aquela pessoa, às vezes você detona com aquele relacionamento, porque você vai virar quase que um sanguessuga, achando que ele vai suprir aquele vazio seu, então você detona com a pessoa certa. Ou às vezes você encontra uma pessoa e acaba vivendo um relacionamento doentio. Mas aí você sente que, mesmo casando, mesmo tendo aquele namorado, mesmo conseguindo aquela pessoa, aquilo não supriu a sua falta, não supriu a necessidade. Aí você pula para uma outra falta e fala assim: olha, quando eu me formar, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir feliz, eu vou suprir aquilo que está faltando. Daí acontece a mesma coisa e você vai entrando nesse ciclo, né? Buscando em roupas, em pessoas, em posições, em coisas, aquilo que você não encontra em lugar nenhum, a não ser numa única fonte.
Isso é carência, é você não estar bem, não sentir o seu coração cheio. Você sentir que outra coisa, ou outra pessoa, ou outra posição vai te fazer aquilo que você já deve ser hoje. Você não tem o amanhã, você só tem o hoje. Então hoje você tem que estar bem, você tem que estar contente. Qual é o objetivo? A gente cumprir a hierarquia do relacionamento para que a gente consiga encontrar a fonte de abastecimento. E essa fonte de abastecimento vai te deixar cheia. E ela vai te trazer aquela nutrição que você vai nutrindo as outras coisas e você vai conseguir governar. Esse governar que o Felipe disse agora há pouco é você olhar e falar assim: olha, eu não preciso disso. Eu não preciso parecer ser uma outra pessoa para agradar os outros. Se eu agrado a Deus, se eu estou cumprindo a hierarquia agradando a Deus, eu me torno mais agradável. Ou ele e começa a olhar e você começa a se posicionar de uma forma diferente. O dependente emocional, ele não conhece a sua identidade. Ele não sabe a sua real identidade. Então, ele está sempre em busca de agradar alguém. Então, vamos lá. As pessoas estão profundamente adoecidas nessa busca que eu te falei, adoecidas, e elas nem se dão conta disso. Ao invés de elas encarar os problemas e se resolver, elas preferem se esconder e disfarçando. Então tem tanta gente que disfarça essa dependência emocional por aí, que se sentem vazias e começa a se encher de coisas, de posição, de status, disso e daquilo, para parecer ser alguém, para tentar se sentir, mas é que lá no fundo ela não sabe quem ela é. E isso aí adoece, viu? Eu atendo muitas pessoas, uns empresários, esposas de homens que trabalham bastante e tal, ou mulheres que trabalham bastante, né? E parte, né? Acho que até a maior parte, que tá assim, eu vou ser feliz o dia que eu conseguir comprar isso, o dia que eu conseguir aquilo, tal, tal, tal. Então, estão vazias, estão sentindo que falta alguma coisa. Já a outra parte que eu atendo é assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu achava que o dia que eu tivesse minha casa, meu carro, que meus filhos tivessem formado, casado, que o dia que eu aposentasse, o dia que eu fosse lá e tal, doutor, tem a sensação que eu zerei a vida, que tudo que eu tinha que fazer eu fiz, mas sabe quando tem um vazio lá? Eu sinto um vazio dentro de mim. E esses vazios eu sempre senti, achei que comprando, tendo, desfrutando, eu ia preencher e tá faltando alguma coisa. Eu tô sentindo falta, eu tô carente de algo. E são pessoas que daí, se não, assim, até quando eu trato, porque acabam desenvolvendo um quadro depressivo, ansioso, outra coisa, o remédio até melhora a parte emocional, de saúde, da parte psiquiátrica. Mas o vazio existencial, essa carência, é, que é um buraco enorme, continua, porque é um buraco que é do tamanho de Deus. É um excesso de atividades que faz você achar que está fazendo às vezes a obra de Deus, mas tem esquecido de ser a obra de Deus. Atividade demais diminui intimidade. Então, atividade demais, intimidade de menos. Intimidade de menos, carência demais. Isso mesmo. Tem uma frase que você sempre usa, Felipe, que hoje eu vou usar no seu lugar, que você fala assim: o que te distrai, te destrói. Então são distrações, são caminhos, né? São atalhos que a gente vai pegando para poder resolver uma situação que é real, que realmente acontece, esse vazio realmente existe. E a gente quer resolver, mas vai resolvendo buscando em lugares errados, buscando em coisas erradas. Então a gente se desvia da fonte. Então o que te distrai, te destrói. Então, olha só, dependência emocional vem de uma forma sutil e sorrateira. A pessoa pensa que está tudo normal, vai levando a vida no piloto automático e está tudo ok. Ela quer se distrair com alguma coisa. Mas tanto o dependente quanto o codependente, que é uma pessoa que quando se trata de pessoas, eles estão detonando as suas vidas e correndo um sério risco. Dependência é interessante. Muitas vezes, olha lá, se não for na maioria das vezes, um dependente emocional ele tem um codependente. Vou dar um exemplo. Quando é num caso de adicção, de vícios, sempre tem alguém que protege aquela pessoa que está usando uma droga. Mas coitadinho, mas você sabe como que é, né? Mãe ama, mãe tudo. Então, às vezes, é comum, tá? A mãe
ou alguma outra figura, pode ser a esposa e tal, ficar cuidando demais. Aí a pessoa que é dependente química também é como se ela se sentisse amada dando trabalho, ela nem percebe isso. E a outra que vai contra o que todo mundo fala, deixa essa pessoa para lá, não importa não. Ela se sente importante em ser a única que cuida de quem está se destruindo. Se a gente trazer para o nível de interação entre pessoas, talvez você convive com alguém, ou tem alguém na sua vida aí, né? Que é uma pessoa tóxica. E ela já espantou tudo quanto é tipo de oportunidade, de gente que presta por de perto. E você tá ali o tempo todo, não, mas eu vou salvar ele, eu vou salvar ela, e isso. E dá uma chance de novo, tal. Faz isso, faz aquilo. Mas até onde você não está se tornando uma codependente em, vamos dizer assim, patrocinar pelo excesso de carinho, de cuidado, de zelo, de oportunidade a alguém que está sendo tóxico e deveria ser tratado e não, vamos dizer assim, protegido demais, desproporcionalmente protegido? Olha, eu não ia falar sobre isso nessa aula, mas eu vou trazer um pouco na prática esse A e B que você disse. Porque a dependência e o codependente existe sempre assim, existe um A, existe um B. Existe um fraco, uma pessoa fraca, aquele que precisa ser cuidado, aquele que precisa de ajuda, e um falso fraco. Por quê? Porque aquele é o forte, é aquele que vai ajudar a outra pessoa. Mas um e o outro, eles estão presos, muito presos, um dependente do outro. E isso impede, e acontece sim a idolatria aqui nesse meio, e um impede o outro de poder resolver o problema. Fica nesse ciclo de dependente, codependente, e não sai, e não solta a vida, e não muda, não passa de fase. Então é assim, ó, o A, que é o fraco, ele vai falar assim: cuida de mim, eu tô faminto, ele é um ser faltante. O B é o falso forte. É assim, ó. Eu vou cuidar de você. Eu tenho força suficiente. Eu posso resolver o seu problema. Eu cuido de você. O B, ele quer ser o salvador do outro. Então, ele quer assumir o papel que Deus tem na vida do outro. É triste dizer dessa forma, mas é muito complicado essa situação, porque muitas pessoas elas querem ser como se fosse o ídolo do outro. E mesmo sem perceber, é um excesso de cuidado onde uma pessoa não consegue se afastar para deixar Deus trabalhar. Ela quer inconscientemente ocupar o lugar de Deus na vida daquela pessoa. Por exemplo, uma mãe, quando o filho tem um problema, ela se desgasta, ela se descontrola, ela sai da hierarquia do relacionamento, ela passa a viver a vida do filho, achando que ela pode resolver o problema do filho e ela não tem a maturidade de se afastar, se colocar na posição de mãe para deixar Deus assumir o lugar de Deus na vida daquele filho ou daquela pessoa. A mesma coisa no relacionamento de casal. Muitas vezes, casamento, relacionamento a dois exige esforço. Nós estamos aprendendo a se relacionar um com o outro. Mas quando a mulher ou o marido ele não tem aquela capacidade de se afastar, fica tão grudado querendo ocupar o lugar de Deus na vida da pessoa, isso é extremamente tóxico, tanto para um, tanto para o outro. Então tem o forte, né? Tem o fraco e o falso forte. É verdade. Mas existe uma dinâmica, Felipe, porque assim, ó, tudo começou, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus abençoou, ele nos encheu de dom, depois ele deu uma ordem para a gente frutificar. Então, isso significa que nós éramos cheios para transbordar. Só que aí o homem pecou e aconteceu a queda. Quando aconteceu a queda, tudo aquilo que era crédito, né? Ele passou a ser débito. Então o homem ele começou a se sentir vergonha, pecador, então começou a surgir aquela falta, porque ele se afastou da fonte, que é Deus. Ele tomou a decisão e escolheu um outro lado. Então com o pecado começou toda essa desordem, toda essa falta. Então o relacionamento foi projetado assim, ó, eu cheia, eu inteira, para transbordar na vida dele. E ele cheio, ele inteiro para transbordar na minha vida.
Então, Deus é a nossa fonte de abastecimento e um transborda no outro. Assim é um relacionamento ideal projetado por Deus. Mas com o pecado começou a nascer o relacionamento doente. Então eu olho para ele, eu sou faminta, eu sou faltante, eu estou com fome. E eu começo a não olhar para Deus, que é a fonte real, e eu começo a olhar para ele achando que ele vai suprir as minhas necessidades. E ele é a mesma coisa. Então essa desordem no relacionamento que causa essa dependência emocional. Ou você pode trocar a pessoa por coisas, cargos e posição. Mas existe uma solução. Ah, bom, porque eu já tô ficando preocupado. Você tá Existe. preocupado aí? Não, eu vou. Gente do céu, e agora o que que eu faço então? Descobrir, né? Ó, só para preocupar um pouquinho mais, eu vou puxar aqui um pedaço de uma parte da aula que tem aqui, ó. Qual que é o pensamento de um dependente emocional? Hum, Eu dependo dessa pessoa para ser eu feliz. preciso de você, você me faz feliz. A minha felicidade depende disso. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Eu só serei feliz quando eu alcançar esse status. Tem uma possessividade exagerada. Quando olha para suas coisas, ela não entende que tudo pertence a Deus e que tudo é de Deus. Então, quando tira aquela coisa daquela pessoa, ela fica desesperada. Então, ela começa a tomar posse de coisas que ela não tem posse. Posse pode ser de coisas ou pode ser também de pessoas. Meu filho é minha propriedade. Meu marido é minha propriedade. Entra num desespero quando se afasta do seu ídolo, não consegue soltar e ela não sai de cena. Quando eu digo não sai de cena, a pessoa não sabe sair de cena e deixar Deus ocupar o lugar de Deus na vida. A sua vida, ela vai perdendo o sentido. Então, quando ela perde aquele objeto, a vida perde o sentido. Se a pessoa perde uma posição, ela não sabe mais fazer uma outra coisa da vida, ela não consegue, ela perde o norte, ela perde o caminho. Acredita que algo vai suprir o vazio. Vamos para a solução? Eu Bora. vou dar nessa aula a solução. E a gente encurtou essa aula aqui, porque é um módulo da Hora da DR. Nós encurtamos essa aula para mostrar para você o quanto é precioso a Hora da DR e a oferta que nós estamos fazendo para você. Se você ainda não se decidiu, estão abertas as inscrições. Depois que eu fechar as inscrições, a gente não vai abrir mais. Esse tipo de conteúdo a gente vai aprofundando durante 12 semanas. O grande objetivo é você enxergar, olhar para a sua vida e entender que existe algo melhor para você. Mas esse algo melhor depende das suas decisões, depende daquilo que você decidir fazer. Se você quer viver uma vida diferente, se você quer ter mais consciência, se você quer aprender a realmente não só saber sobre Deus, entender e conhecer aqui na mente que existe um Deus que é capaz de curar essas coisas que a gente está falando, mas que você vai sentir e no seu dia a dia você vai ter esse relacionamento bem resolvido e vai eliminar as desordens da sua vida. Não sei você quer, escreve aqui nos comentários. Eu quero. Escreve aqui, ó. Eu Você quero. pode. Ou se você tiver em outra plataforma, vai ter um link de inscrição na descrição do vídeo. E outra coisa, quando a gente realmente quer, a gente procura, né? O dependente emocional, ele é desesperado para encontrar aquilo que vai saciar a sede. Nós estamos oferecendo algo, não sou eu que vou saciar a sua sede, não. Eu não vou ser seu ídolo, não. Nem o Felipe. Nós vamos ser os seus treinadores. E o dependente emocional, quando ele quer uma coisa, ele tem uma garra, ele tem uma força para segurar aquela coisa. E as vagas, as inscrições estão abertas. E a gente está falando, eu estou mandando vídeo para vocês, a gente está falando o tempo todo no Instagram. Depois que a gente fechar, não vai estar mais disponível. Existe essa oportunidade. Mas eu quero frutificar na vida, então eu vou colocar qual é a solução, porque existe uma solução para essa disfunção, para essa busca desordenada. A gente tem que aprender a buscar no local correto. Como embasamento bíblico, a hora da DR a gente usa sempre, nós não Mas a somos solução é João, capítulo 4, versos 5 ao 30. Isso. Porque acabou a live. A gente fala assim, mas tá tudo na Bíblia. Então acabou. A solução está em João 4, versos 5 ao 30. Brincadeira, a gente vai explicar. Não faz isso. Eu quero que gere transformação na sua vida para você ver quanto é precioso e quanto nós amamos aquilo que a gente faz. Então a solução está em João 4, de 5 a 30. Está na mulher samaritana. Aquela que ninguém na cidade gostava dela, Uhum, que arrumou um monte de marido, uhum. que era, nossa, como é que a solução está em alguém que era tão cheio de defeito? Pois é. Olha só, porque ela teve um encontro maravilhoso.
Replicou-lhe Jesus, eu estou lendo João 4, 13 e 14, eu não vou ler toda porque senão vai ficar muito grande essa aula, mas lá na hora da DR a gente aprofunda mais. Replicou-lhe Jesus, todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então qual que é a solução? Você entender como aquela mulher, ela ia todos os dias buscar uma água para saciar a sede dela. Ela carregava um balde. O balde ele vai simbolizar o artifício, aquilo que nós utilizamos para poder saciar a nossa sede. E o poço é o local onde ela ia saciar aquela sede dela. Então você pode pensar assim, de uma maneira, mas é água. Não, gente, não é sobre água que nós estamos falando. Porque algumas pessoas ela usam o seu próprio corpo como artifício para poder buscar no coração, entregando o seu coração para o primeiro babaca que encontra por aí, ou então deixando que outras pessoas se manipulem e ela tem aquela pessoa como poço. Então aquela pessoa, ela vem, ela entrega seu coração de bandeja, ela vai naquela pessoa como se aquela pessoa fosse um poço capaz de saciar a sede dela. E essa busca desordenada, esse poço, esse balde errado que a pessoa utiliza, ele vai destruindo a vida dessa pessoa. Entenda que aquela mulher, ela estava numa busca, assim como todos nós estamos, mas ela estava utilizando, ela estava levando com o balde errado e no local errado. Mas ela teve uma sorte, porque num dia ela encontrou aquele que poderia resolver o problema dela. Faz sentido isso para você, doutor Felipe? Dessa água, quem quiser beber, nunca Jamais. mais terá Sede. sede. E aí esse encontro com Jesus, esse perdão, porque se tudo entrou e tudo se iniciou com o pecado, Jesus ele nos conectou com a fonte. Ele veio, pela graça daquilo que ele fez com nós fomos novamente conectadas ao Pai. Porque quando pecamos, aconteceu essa desconexão, foi desconectado, mas a partir do momento que Jesus veio, ele nos conectou. Então você olhar para você, por mais que você tenha batido cabeça para lá e para cá, para lá e para cá e buscado em locais errados, quando você olhar para Jesus, ele já fez exatamente tudo para que você seja novamente aceito como filho e filha amada de Deus. E quando você reconhece essa paternidade, quando você reconhece Deus como seu pai, como fonte, você começa a beber. E você bebe porque foi através daquilo que Jesus fez. Então, o encontro com Jesus, ele vai mudar a sua vida. Às vezes você pode estar pensando, não, mas eu sou cristã, eu sou cristão. Já ouvi essas coisas aí. Tem muita gente que tem o título de cristão, né? Mas não vive como tal, né? Fica ali faltante, carente, vazio, procurando nos outros ou em coisas aquilo que vai fazer feliz e esquece de procurar em Cristo o modelo de felicidade. O mundo tem várias visões do que é uma pessoa bem-sucedida. É, tem vários livros aí que você vai achar. Onde que você. O que é felicidade, o que não é. Então são vários pontos de vista. Mas a única coisa, o único lugar, a única pessoa que tem a vista de todos os pontos é Cristo. E na palavra diz: e conhecereis a verdade, Ele é a verdade. Tá? E a verdade vos libertará. Então, o que te liberta da dependência emocional é parar de ficar perdendo tempo, procurando reconhecimento em pessoas, procurando uma sensação de sucesso nas posses e para de perder tempo com isso e começa a dedicar energia, tempo, orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra, fazendo cursos, treinamentos que têm a ver com a temática da salvação, a temática do reino. Jesus mesmo disse: procurai as coisas do reino de Deus, procurai o reino de Deus, e as demais vos serão acrescentadas. Se na tua vida parece que tudo falta e nada é acrescentado, é porque você não tem procurado as coisas do reino.
Tem caçado em poços errados, assim como aquela mulher, utilizado o balde, que é o artifício errado. Às vezes só vai na igreja, e que bom, continue indo, vai fim de semana, mas as lutas, as dificuldades, os desafios são diários. 1 hora e meia no final da semana é um pouco de água que você bebe, mas e a sede do dia a dia, das afrontas, dos desafios? Então, diariamente, várias vezes por dia, procurar essa água na oração, na meditação, na leitura da Bíblia, na palavra, é isso daí que vai te trazer luz. Quantas vezes, em momentos de aflição, que eu queria uma oportunidade e fiquei procurando conselho ali e tal, mas foi na hora que eu orei, falei com Deus, Senhor, me dá uma luz. Tá faltando algo, eu não consigo achar nos outros nem em mim a solução. Vou abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, a misericórdia de Deus fazia com que eu abria em partes, eu li aquilo e entendia o que eu estava fazendo de errado, ou o que eu deveria fazer de certo, porque nesses momentos eu estava deixando minhas mágoas, angústias e procurando saciar a sede nesse poço que a mulher samaritana foi, que é Cristo, essa água. E é tão interessante que, de acordo com a Bíblia, fala que ela foi num horário que era um horário diferente, porque as outras mulheres das cidades rejeitavam ela, por ela já ter tido um monte de marido, ter, sabe, cheio dos erros e tal. Você tem seus erros, e não tem pessoas aí que se julgam melhores que você e até te evitam ou desmerecem você. Então a mulher samaritana passava por isso, talvez muito, muito, muito pior do que você. Então ela ia num horário que o sol estava a pino. Tava queimando, rachando. E é o calor da prova que você passa. Ah, esses dois estão falando, eles não sabem o que eu passo. Mas Cristo sabe, Deus sabe. Que você está procurando dar um jeito, mas nas piores condições, porque quem está perto de você te recrimina. Mas não desista de procurar a água certa. Agora, se você insistir em pegar água emprestada de elogio, de abraço, de coisas que vêm de fora, você vai continuar sendo sedenta, sedento, carente. É isso mesmo. Uau! Bom, compartilhamos aqui um pouquinho dessa aula com você. Eu tô pensando, Felipe, tem um exercício, eu vou deixar o exercício para você também durante essa semana, porque para gerar mudança tem que gerar, tem que ser diferente, que para você gerar mudança tem que sentir realmente a dor. Então, até o momento, aqui a gente passou conhecimento, a gente passou parte de uma aula para vocês, para você entender o que nós estamos propondo e para frutificar também, trazer essa consciência, essa clareza na sua vida. Mas eu queria que você, por um rápido, vai ser bem rapidinho, faça um exercício de imaginar aquele esposo seu, o seu filho, aquela pessoa que você tanto ama, e aí você começa a olhar para ele e você imagina que ele está te traindo. Você já parou para imaginar? Fechar os olhos assim e ver seu esposo com uma outra pessoa ou com uma outra coisa te traindo, fazendo algo assim? Ou seu filho cometendo alguma coisa e tipo, você sabe que aquilo é errado. Isso te gera uma dor, né? Uma dor muito grande. Agora você imagina Deus. Se coloca no lugar de Deus. Deus te ama profundamente. Profundamente. Deus nos ama com amor perfeito. Ele é a perfeição do amor. Ele é um pai amado. Imagina como que ele se sente quando ele olha para você e você está fazendo isso com Deus. Porque a dependência emocional É uma é uma traição. traição. Minha última mensagem para você é: arrependa-se. Porque todas as vezes que nós desviamos do caminho, que nós vamos buscar em postos errados, e eu não estou dizendo que eu nunca fiz, que eu fui dependente emocional por muito tempo. Eu fui doida desse vazio aí, eu correndo atrás desse ciclo por muito tempo. E a minha vida se transformou depois que eu aprendi isso. Que existe uma água que é capaz de saciar. Existe um único, e não é um poço, é uma fonte. O Senhor não é um poço, Ele é uma fonte que jorra para a gente poder transbordar. Depois que eu aprendi isso, eu mudei a minha vida e a vida da minha família. Então hoje, que fique essa mensagem para você. Se você se identificou,
arrependa-se, afinal você traiu Deus. Conserte isso, vem de uma forma sorrateira. Ela vem e ela vai te levando, levando, coloca a tua vida no piloto automático, ela vai te distraindo, distraindo e você vai se destruindo. Tudo que te distrai, te destrói. Joga a luz na sua vida e começa a identificar quais são os poços errados que você tem procurado. Talvez esse poço, por o mundo, parece até que é certo. Eu só estou procurando na minha mãe. Eu quero que a minha mãe cuide de mim. Eu estou procurando no meu marido, que é da minha família, que está tudo certo. Não estou fazendo nada errado, nada pecado. Mas entende que tudo aquilo que te desvia de Deus, que te toma tempo de estar com Deus, aquilo te destrói. Aquilo é uma idolatria. Então peça perdão para Deus por isso. Frustre o inimigo com a luz da verdade. Todas as vezes que você sentir aquela vontade de fazer, comece a trazer verdade. A luz da verdade, ela só vem através da palavra. Nós ensinamos no treinamento Hora da DR como que você vai fazer para abastecer na fonte, como que você vai fazer para ter princípios de meditação. Então, é uma metodologia, é um estilo de vida novo, para você alcançar o novo. E peça ajuda ao Espírito Santo para você conseguir preencher o coração. Não deixar só o conhecimento aqui ou aqui, mas que ele inunde, ele vem transbordando o seu corpo, ele vem te enchendo de tal maneira que você começa a colocar para fora e transbordar na vida das outras pessoas essa luz, que é a luz do Senhor sobre você. Uau, muito bom. Pedacinho da aula. Lembrou de alguém que você acha que deveria ouvir isso? Pode encaminhar. Encaminha para essa pessoa. E também convida essa pessoa para fazer parte e fazer a inscrição da Hora da DR. Eu vou falar muito rápido sobre isso, porque é uma oportunidade, é um caminho, é uma forma diferente, é um posicionamento diferente. São 12 semanas conosco. Então, durante 12 semanas, nós escolhemos conteúdos específicos. Nós chamamos de marco. Então, nós vamos colocando marcos durante essas 12 semanas para te trazendo consciência. Assim como nessa aula eu fiz, a gente vai aprofundar ainda mais. Não acontece no Instagram, não acontece no YouTube, pode esquecer. Acontece numa reunião fechada com as mentes preciosas. Mentes preciosas são pessoas que são os nossos alunos. Você também é uma mente preciosa, mas quem são os nossos alunos, eles têm um acesso diferenciado ao nosso conteúdo. Nós transbordamos na vida deles e eles também transbordam na nossa. Porque na nossa relação, eles investem no nosso trabalho. Então, se você está aí se perguntando, mas qual é o valor? Gente, o valor ele é muito grande, o valor ele é muito alto. Mas qual é o investimento que você tem que fazer? É 12 vezes de R$ 149 por mês. Esse é o custo da oportunidade, né? Do tempo que a gente disponibiliza. Tem todo um conjunto de colaboradores que editam, que gravam, custo de tempo de edição, de câmera e tal, que é bem menor do que aquilo que você vai ter de frutificação na sua vida. A gente fala assim, mas eu achei que era de graça. Olha, nem a desgraça que você vive é de graça. Porque você já gastou tanto dinheiro para comprar coisas para agradar os outros, e compra e usa e tal, e você percebe que o vazio continua. Mas aproveita essa oportunidade, investe em você. A gente está aqui por pouco tempo para abrir isso. A porta da arca está aberta, a arca da hora da DR. Longe de mim querer ser o Noé, mas usando a analogia bíblica, imagina Noé falando para todo mundo, vem conosco, vem passar uns dias conosco. Vai acontecer muito temporal aí na sua vida e você precisa se proteger, ficar abrigado com as pessoas certas, com o mantimento certo, para sair forte a hora que a chuva passar, para enfrentar a chuva que vai vir, mas quase ninguém estava ouvindo Noé. Ele ficou tantos anos, a gente vai ficar tanto tempo com as inscrições abertas não. E depois que fechar, e você vê um vídeo de alguém no nosso Instagram falando, a hora da DR mudou a minha vida, você vai falar assim, Eu tive a oportunidade. e não aproveitei? Até quando você vai, na dependência emocional, esperar que os outros façam por você só aquilo que você pode fazer? Faça a sua parte. E tem algo que eu quero te dizer, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo para atendimento individual. Gente, quero deixar claro que isso não é um coaching grupo. Nós não vamos expor a sua família. A gente vai fazer assim, ó. São 12 semanas, cada semana é um marco, é uma aula que nós vamos trazer e depois dar uma ativação para você realmente viver uma transformação em você.
Às vezes você quer a transformação do outro, a transformação do seu filho, do seu esposo, de alguém. Não, é o momento de você parar e investir em você. E aí a gente fez dessa forma, facilitamos, colocamos lá em 12 vezes de 149, porque a gente entende assim, ó, se você quiser, você realmente quiser, você vai conseguir, porque vai ser possível para você participar. Porque você pode economizar de uma certa forma, talvez não comprar aquilo que você vai comprar para agradar alguém ou para parecer ser alguma coisa, fazer um certo tipo de economia. Quando nós realmente queremos fazer algo, a gente consegue. Você pode também falar assim, olha, esse final de semana eu saio todos os finais de semana. Vou encontrar ninguém. Eu vou marcar um dia para estar com a irmã Vanessa e com o irmão Felipe. É como se você estivesse pagando uma janta para nós. R$ 149 por mês? Pensa, para pensar. É como se você estivesse pagando uma janta, sentado e conversando conosco. Só que não é só isso. Não vou aprofundar, mas ó, tem 4 presentes aqui para vocês que nós colocamos, além dessas 12 semanas. Nós colocamos o Garimpando Provérbios, nós colocamos um workshop, que esse aí já tá, quem se inscreveu já tá assistindo Garimpando Provérbios, já tá assistindo Armas da Saúde, que é um workshop que tá lá, e vai ter mais 2 eventos, que são eventos, 2 workshops, que é o Eternamente Aliançado, onde nós vamos falar só sobre princípios de família, de casal, e o Pacificamente, onde o Felipe vai falar sobre estratégias para que você elimine a ansiedade, elimine essa mente ansiosa, traga paz, traga prosperidade para a sua vida. Então, assim, o que a gente está entregando para você, essa oportunidade que você está tendo, é preciosa demais. E eu quero ficar de consciência tranquila que você realmente entendeu o que nós estamos te propondo, o convite que nós estamos te fazendo. As pessoas que vão entrar, as pessoas que vão fazer parte das mentes preciosas, Deus já sabe, já está escrito lá no céu. Mas se você está tendo essa oportunidade, você está nos ouvindo, e se você gosta de nos ouvir, nós estamos te convidando. Faça parte você também. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Para fazer a sua inscrição, hein? Sua inscrição, de novo, escreve nos comentários eu quero, ou clica no link na descrição, e a porta da arca ainda está aberta. Você não precisa viver se afogando em tanto sofrimento, em tanto desgaste. Faça o quanto antes a sua inscrição e comece a melhor DR que você pode viver. Você vai aprender. Lembra que eu falei no começo da aula que só tem um tipo de dependência que vale a pena ter? Qual é? É a dependência. O dependente, ele pende para alguém, para uma pessoa, para um bem, para um objeto, tá? Para uma ideologia. Isso é depender, é pender para algo. Mas na hora da DR a gente vai te ensinar a descobrir a sua real identidade, o propósito, que não é seu, é o propósito que Deus tem para você parar de ficar pendendo para os lados errados da sua vida e começar a Deus pender, a ser um Deus pendente, a pender para o céu e fazer com que o céu venha aqui na terra através daquilo que você acredita, de quem você é para Cristo e do reino que você traz através da luz que pode brilhar em você. Que Deus te abençoe e, acima de tudo, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Deus.